Muito bem, agora a gente vai grifar a parte da teoria neomalthusiana. Para quem não lembra, a teoria neomalthusiana, ela vai falar da relação, né, entre a quantidade populacional e a pobreza. Então, o que ela vai falar também? Que os governos, eles precisam, né, controlar a quantidade populacional. Então, eles precisam restringir a quantidade de filhos. Essa é uma das práticas que acontece na China, certo, amores? Se você já tem no seu primeiro filho um filho homem, ele será filho único, tá? Agora, se for uma mulher, aí você pode ter outro filho. Olha que coisa. Mas no máximo dos máximos, você terá aí um filho por casal, 2 filhos no máximo, tá? Por casal. Aí tem uns seres humanos aqui, proíbe. Tem alguém aqui que assiste dorama? Tem os doramas chineses que tem 2 filhos homens. Geralmente não é da mesma mãe. Aí pode ser de mães diferentes, né? Se for mães diferentes, ok. Senão, não. Tá bom? Porque eles vão ter um controle populacional. Porque, gente, mas é chinês? Chinês que faz isso. Na China. Não, então aí não vale. Varia, né? Então, voltando, tá? Então, vai ser um dos países que vai utilizar essa teoria, né? Por conta também, gente, que tem muita gente lá. Meu Deus do céu, tá? Ela vai surgir no século XX. Então, eles vão fazer com que tenha um controle mais rígido, né? Eles acham que precisa de um controle mais rígido para a população, certo, amores? Para que não corram um risco de ter uma miséria. A parte que a gente vai grifar é essa daqui. Na página 12, vai começar na 4ª linha e vai terminar na metade do 2º parágrafo. Que vai estar explicando mais ou menos isso, tá? Qual o intuito deles disso, né? O intuito era fazer com que eles não tenham tantas pessoas e assim a chance de ser mais difícil ou miserável a vida vai diminuir. Então, vocês vão grifar essa parte, tá bom? Só vamos ler essa daí, porque o resto... Vamos lá. Para os defensores dessa teoria, seria necessário um controle rígido da natalidade, pois o aumento populacional põe em risco os recursos naturais do planeta e aumenta a miséria. Thanos gostaria, seria um neomalthusiano Thanos, né? Por essa razão, para os neomalthusianos, valem de todas as alternativas de controle populacional, incentivar o uso de métodos anticonceptivos, realizar operações das mulheres para que elas não tenham mais filhos, cobrar mais impostos das famílias numerosas, entre outras ações. Olha aí, né? Então, vamos lá. Então, o que a gente pode ver, né? Essa teoria aí, ela vai ser usada mais em outros tipos de estrutura de países. No Brasil não vai ser utilizada, até porque o que acontece, gente? Espaço para ter mais pessoas a gente tem. O que a gente não tem é a ocupação mesmo desses lugares. A gente já viu, né, um mapa de ocupação brasileira e reparou que maior parte da galera aí tá onde? Tá na faixa litorânea, tá? O interior do Brasil, ele é pouquíssimo povoado, né? Não é muito. Então, por isso que eu acredito que não tem uma necessidade desse controle mais rígido. Já na China, o que a gente vai ter? Todo o país, gente, não tem um lugar naquele país que não seja povoado. Não tem mais espaço para essa galera, ok? Tanto que vocês vão ver em casas chinesas, é muito difícil ter aquelas mansões que eles mostram, viu? Tem que ser muito rico mesmo. Porque geralmente são casinhas bem pequenininhas, tá? Pra poder caber todo mundo. E vocês podem reparar que essas casas, geralmente, que aparecem aí nos doramas, eles não têm garagem. Já repararam? Só os ricaços que tem, né?
Mas a maioria da população mais humilde não tem garagem. A gente aqui já tem mais garagem, né? Mas eles não têm, porque não tem espaço, gente, pros coitados. Não dá. Não consegue dar um passo sem esbarrar em outro. Muito difícil, muito cheio. Certo, coleguinhas? Certo, muito certo. Muito certo. Vamos lá, então. Observa... Aí eu pulei pra cá, tá, gente? Aqui. Observando a relação entre a estrutura de serviços à população e contingente populacional nos países dos continentes africano, asiático e sul-americano, pela teoria neomalthusiana, os países desses continentes seriam exemplos de consequência de um aumento populacional realizado sem um desenvolvimento de estruturas que sustentassem subdesenvolvimento. Certo, amores? Então, a causa, no caso, vai ser esse controle esse crescimento populacional desenfreado. Então, quanto mais pessoas, mais pobre para eles, vamos colocar assim, certo? Agora aqui a gente vai ter a teoria reformista, tá? A reformista, ou também a marxista, como a gente viu, vai fazer o contrário, né? Vai ter o pensamento ao contrário. Não é a quantidade de filhos que vai gerar pobreza, e sim a pobreza que vai gerar a quantidade de filhos, né? Então, o que a gente pode ver aqui? Karl Marx, esse cara aí a gente estuda muito em história, geografia, em humanas em geral, tá, gente? Ele foi um dos caras muito importantes para a cultura das humanas, certo? A gente utiliza textos dele até hoje, foi uma das grandes influências. Se você perguntar para mim quem é a estrela da história, eu vou te falar. Não tem do basquete, que é o Michael Jordan, do UFC, eu acho que é o... Como é que é o nome dele, meu Deus do céu? Ai, Jesus, o Spider lá, como que é o nome dele? Anderson Silva, da Fórmula 1 aqui pro Brasil, Ayrton Senna, não é o Bambambam Bam Bam da parada? Karl Marx, é isso aí pra história, tá bom? Então vamos lá. Ele foi um economista alemão, publicou em sua obra O Capital, uma crítica à teoria de Malthus. Na visão de Marx, toda questão de aumento populacional como recursos naturais são por demais complexas para serem entendidas por apenas uma proporção matemática. Para Marx, essa questão deveria ser considerada em diferentes momentos históricos, levando em conta a complexidade das relações entre o homem e a natureza, princípio gerador do trabalho para o economista. Com base nas ideias de Marx foi organizada, então, a teoria populacional reformista, segundo a qual não é o aumento populacional que causa miséria, e sim a má distribuição de recursos e oportunidades. Para os autores reformistas ou marxistas, é a miséria que causa o aumento populacional e não o contrário. Então, a gente vai aqui, ó, grifar essa parte aqui. O meinho. Isso que é importante a gente saber. Certo? O que gera pobreza? A pobreza vai ser gerada porque não tem uma distribuição de renda. Tanto que a gente vai ver que o Marx ele vai influenciar muito nas ideias do socialismo, tá bom? Tem gente que usa até a camiseta dele, menina, a loucura do Marx. Eu já li esse texto do O Capital, é muito boa. Também o Manifesto Comunista é muito bom, que ele escreveu. Só que assim, gente, como eu falei pra vocês, às vezes é muito belo a gente falar das coisas, né? Mas acaba virando uma utopia. O que é utopia? Uma coisa que não existe, na verdade. Não no caso dessa teoria reformista, tá? Porque se vocês me perguntarem qual eu acredito, eu vou nessa daí, certo? Não é porque a gente vai ter... assim, no caso, né? Eu acho que vocês podem reparar, quem tem mais quantidade de filhos, geralmente, vai ser uma população mais carente, tá? Hoje em dia é mais difícil, né? Mas por que vai ser uma população mais carente? Porque vai ser uma população que não tem acesso à informação, não tem acesso à escola, não tem acesso a nada. Quando não se tem acesso, fica muito mais difícil, tá? Tem gente, eu já li depoimentos, né, de meninas que engravidaram e nem sabiam que tinham engravidado. Achava só que tava com alguma coisa, ficou com medo de estar com alguma coisa no estômago, porque parou de descer e ela vomitava muito e
não conseguiu entender que era uma gravidez. Por quê? Porque não tem acesso à informação, né, gente? Muito terrível isso daí. E às vezes não tem nenhum parente que vai observar e vai falar assim: nossa, acho que você tá grávida. Porque os pais devem trabalhar dia e noite, né? Nem olha na cara dos filhos às vezes. Porque, não porque eles não querem, mas porque eles não têm tempo, porque eles precisam trabalhar para se manter, né? Então, fica complicado, gente, bastante complicado. Então, a gente vai ter aí essa divisão, vamos colocar assim. Então, a pobreza, no caso, vai acabar gerando a má distribuição de renda, né? Que vai acabar gerando o aumento populacional, a miséria que vai causar o aumento populacional e não o contrário, tá? Esse aqui, ó, não, esse aqui é o segundo parágrafo ou o terceiro? O segundo parágrafo a gente vai grifar ele todinho também, certo? Muito importante, gente, muito importante. Aqui, ó. Assim, eles sugerem reformas sociais básicas no campo da saúde, educação e a geração de renda que permitam à população acessos aos médicos e informações sobre métodos anticoncepcionais e sobre planejamento familiar, além de acessos a empregos e rendas que contribuem para a melhoria da qualidade de vida. Portanto, seria uma melhor distribuição de renda dos recursos que controlaria o desequilíbrio social. Segundo esses autores, uma reforma educacional, econômica e, consequentemente, populacional pode ser observada em países da Europa e nos Estados Unidos. Certo, amores? Lembra que a Pro falou para vocês, até alguns países da Europa, dependendo do lugar, da cidade, eles até pagam para você ir para lá, principalmente se vocês forem casados. Aí que eles querem você, porque eles querem gente nova lá para trabalhar, para gerar imposto e tudo mais. Certo? Sim. É a galera aí que paga pra você ir pra lá. É triste. Mas é isso, né, gente? É isso, é isso. Então, olha só, quando a gente tem uma maior distribuição, a gente vê em exemplos práticos, né? A gente vê aí que dá certo, né? Essa questão. A gente pode ver na Suécia, gente. Coisa linda, Singapura, Noruega, lugares maravilhosos para você ir, onde há uma distribuição de renda, onde há programas de saúde, educação, blá 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 blá, que vai fazer com que as pessoas tenham mais acesso à informação. Tendo mais acesso à informação, a tendência de engravidar cedo, não saber, né, direito como se prevenir, faz com que eles tenham menos filhos, né? Que futuramente vai gerar aí o problema da previdência, que a gente vai falar também. Certo, amores? Vamos fazer exercício? Sim, professora! Momento feliz, momento alegre, momento good vibes. Eu tirei isso, tá? Porque o meu livro tem resposta e não dá, né? Vamos lá ali. Aqui na página, deixa eu ver, 13, a gente vai ter exercício, né? Vamos fazer. Observando a relação entre as imagens 1 e 2 e a relação entre as imagens 3 e 4, podemos concluir que se trata, respectivamente, deixa eu ver aqui, só aqui, para não dar resposta, eu vou colocar a imagem. Não sei se tem alguém que tá sem livro, porque eu perguntei, ninguém me falou, então acredito que todos estejam, mas só para ver a imagem, tá? Então, a gente vai ter aqui 4 imagens, né, amores? A gente vai ter uma imagem ali. O que a gente consegue ver nessa imagem, gente? Na primeira imagem. Não vejamos nada. Estamos todos cegos.
que a gente vê? De médicos, né? Médicos. Muito bem. Então, a gente pode falar de medicina, né? Na imagem 2, obviamente, a gente vai ver a mesma coisa. E na imagem 3, desculpa, na imagem 3, o que a gente tá vendo? Uma prática o quê? Uma hortinha, né? Vou colocar aqui, né? E do lado, o que a gente vai ver? Horta também, só que bem maior, né? Então, a gente vai ter ali, meus amores, as duas práticas, né? A prática da medicina e a prática da agricultura. Eles estão usando o mesmo equipamento do que antigamente? Não estão usando, meus amores. Então, a gente vai ver aí um avanço dos equipamentos. Qual que é a opção que fala isso? Qual a opção que fala isso, gente? A B? Não sei, deixa eu olhar. Isso, né? A segunda ali, né? O avanço da tecnologia médica, da produção agrícola e dos equipamentos. Então, a gente vai ver uma evolução aí dos equipamentos, certo? Então, marquem um xizinho aí na segunda opção. Ok? Não, a segunda opção. Tá mostrando aí na tela, tá? Que vai falar dos avanços de medicina e agrícola. A C era um bom palpite, Rô. Mas no caso, aqui a primeira opção não vai ser atividades comerciais. Apesar de ser um serviço, né? A medicina, querendo ou não, ela ainda não tá nesse campo. Ela vai estar mais pro campo médica do que pro campo de serviços. Que aí não encaixaria comercial. Tá bom, amor? Entendeu, Rô? Ok, então. Vamos observar o gráfico. Ah, aquele gráfico bonito que a gente viu do aumento da população, não é verdade? Olha aí, em 1805 a gente chegou a 1 bilhão e em 2011 estamos em 7 bilhões, certo? Em 2020 ainda estamos com 7 bilhões, mas estamos quase, gente. Estamos quase chegando lá. Quase chegando no 8 bilhões de habitantes. Muita gente, né? E a gente pode ver que conforme o tempo vai passando, o aumento populacional vai aumentando, porque de uma época para outra vai ser pouco tempo. Eu acho, não sei se em 2021 a gente já consegue bater os 8 bilhões. Vamos supor que em 2021, né, a gente consiga bater isso. Olha aí a diferença em 10 anos, mais 1 bilhão. Que coisa, não, pessoas? Tá diminuindo cada vez mais essa progressão. Então, vamos ver aqui a pergunta. Aí, no caso, a perguntinha, opa, vai estar na página 14, ok? O gráfico tá na página 13, mas a pergunta na página 14. Há aproximadamente 50 anos, a população mundial era menor que a população atual do mundo. 7 bilhões de pessoas. Qual era o número de pessoas no início da década de 60 e em que ano a população dobrou? Em 1960 era de 3 milhões, né, gente? Não, quando ela dobrou. Ela dobrou. Dobrou. Isso, tá? Então, ó, a população em 1960 era de 3 milhões. Vou colocar aqui a resposta no chat também, para vocês saberem. Então, Ai, que questão é essa? Que número? 2, né?
Questão 2. Em 1960, a população era de 3 bilhões. Bilhões. E em 1999 passou a ser de 6 bilhões, dobrando o seu número. Ok? Essa é a questão 2, ok, babies? Babies e babas. Deixa eu ver, agora que o restante acho que não precisa apresentar. Que não vai ter imagens. Vamos lá. Pode continuar, gente? Ou vocês ainda estão escrevendo? Sim? Pode continuar, Rogério? Ok. Então, vamos lá. 3. As teorias populacionais tentam explicar o crescimento da população mundial e seus impactos sociais, econômicos e ambientais. Assim, leia as características de cada teoria populacional abaixo e a seguir enumere as informações da tabela de acordo com a teoria populacional respectiva. Então, vamos lá. Teoria... Opa! Ah, não, posso que eu já estou apresentando, esqueci. Teoria malthusiana, formulada por Thomas Malthus no período da primeira Revolução Industrial. Segundo o economista, a população cresce em ritmo muito superior de modo geométrico ao da produção de alimentos, de modo aritmético. Dessa forma, a cada 25 anos, a população dobraria e grande parte da população estaria na miséria. Teoria neomalthusiana, formulada no século XX, essa corrente adaptou os princípios básicos da teoria malthusiana e relaciona o aumento da populacional com a falta de desenvolvimento sociais e estruturas adequadas, subdesenvolvimento, para atender esse aumento. Para eles, o aumento populacional não planejado socialmente leva à diminuição de renda per capita e à necessidade de mais gastos com saúde e educação, piorando consequentemente a qualidade de vida das pessoas. 3. Reformista. Formulada também no século XX, com base na obra de Karl Marx, se opõe à teoria malthusiana e neomalthusiana. Para esses teóricos, a sociedade precisa de reformas sociais básicas, como no campo da educação, saúde e produção de alimentos, por exemplo. Segundo eles, não é o aumento populacional que causa miséria, e sim as péssimas condições de vida da população, que se fosse mais instruída e tivesse melhores condições de vida, poderia fazer um planejamento familiar mais adequado. Então, a gente vai enumerar, tá? Quais seriam as teorias, certo? Se for a malthusiana, a gente vai colocar o número 1. Se for a neomalthusiana, a gente coloca o número 2. E se for a reformista, a gente coloca o número 3, ok? Então, vamos lá. Na primeira opção, sem reformas básicas no sistema de saúde e educação, não seria possível um planejamento familiar. Essa teoria é malthusiana, neomalthusiana ou marxista ou reformista? Vamos, gente! Sem as reformas de base, não é possível ter um planejamento familiar. Qual dos teóricos vai ser? O 1, o 2 ou o 3?
Muito bem, Lorena, vai ser a 3. Olha aí, precisa de reforma de base, porque aí a gente vai conseguir conter o crescimento populacional. Exatamente. Então, no primeiro parênteses, a gente vai colocar o número 3, ok? Agora vamos para o segundo. Então, calma, vamos ver. Os gastos dos governos com o sistema de educação e a diminuição da renda per capita são fatos ligados à questão demográfica do mundo. Exatamente, tá? Esse com certeza vai ser o número 2. O que ele tá falando? Que vai aumentar os gastos com o sistema básico, né? Educação, renda per capita e tudo mais, porque tem aumentado a população. Então, isso vai fazer com que o pessoal fique numa situação ruim. Então, o segundo vai ser o número 2, ok? Ok. Espera eu ler, Pedro, aí você fala. Ok, baby? Vamos lá. Vamos para o terceiro. A produção de alimentos não acompanha o crescimento populacional. Essa é claramente o malthusiano, ok? O primeiro, o número 1. Muito bem. Então, no terceiro, a gente vai colocar o número 1. Agora, o quarto. As péssimas condições de vida das pessoas estão relacionadas com a miséria e não apropriadamente com o aumento da população. Muito bem, é a teoria reformista, tá? Vai ser o número 3, ou seja, a miséria não está associada ao crescimento populacional, sim? Ela vai estar associada porque não tem uma condição de vida legal para essas pessoas, por isso que vai aumentar. E agora, o penúltimo, né? O quinto, isso, o quinto. O subdesenvolvimento está diretamente ligado à explosão populacional. Não está sabendo? Ó, vamos lá de novo. O subdesenvolvimento está diretamente ligado à explosão populacional. Quanto mais pessoas tem, mais pobre vai ser. Que teoria é essa? Que fala da pobreza. Está relacionada diretamente à quantidade de pessoas. A 2, isso mesmo. Tá? Anel malthusiana. Pedro, eu vou desligar seu microfone que tá fazendo barulhão aí, tá? Então, essa aqui, a penúltima, vai ser a 2, porque ele vai ligar o subdesenvolvimento, a pobreza em si, à quantidade de população. Quanto mais população, mais pobre vai ser. E o último, finalmente, se a população em 1930 era de 2 bilhões de habitantes, em 1955 passa a ser de 4 bilhões, em 1980 passa a ser de 8 bilhões. O que a gente está vendo? Uma progressão geométrica, né? Vai ter uma progressão geométrica, vai aumentando de acordo com os anos, certo, amores? Então, nesse caso, a gente vai ter aí a primeira, tá? A malthusiana. Certo, chuchus? Muito bem. Amores, a gente vai falar do crescimento vegetativo, mas eu só vou fazer uma pincelada aqui com vocês, que eu acho que não vai dar tempo muito, só para vocês saberem mais ou menos do que eu tô falando, tá? O que é um crescimento vegetativo, amores? Um crescimento vegetativo é quando a gente vai ter um crescimento onde a taxa de natalidade vai ser maior do que a taxa de mortalidade, certo? Quando a gente tiver esse tipo de coisa, o que a gente vai ter? Quando tiver um crescimento vegetativo, ou seja, vai aumentar, né, a população, a gente vai chamar isso de crescimento vegetativo. O que a gente vai fazer, né? Então, a gente vai pegar a taxa de mortalidade e a taxa de natalidade. O que são essas taxas, tá? Mortalidade, o próprio nome já diz, não diz não?
Diz, o número de mortes, tá? E a taxa de natalidade, vamos botar que é ao contrário, né? É a taxa de fecundidade, que nasce, exato. Por que que a gente chama o Natal de Natal? Porque Natal quer dizer nascimento, ok, amores? E aí, no caso, Natal, nosso Natal seria o nascimento de Jesus. Olha que coisa, professora também é cultura, né? Certo, amores? Eu só quero que vocês tenham isso em vista, tá? A gente vai pegar o crescimento vegetativo e o crescimento da mortalidade. Se a gente tiver um número positivo, a gente vai ter um crescimento vegetativo. Se a gente tiver um número negativo, a gente vai ter um déficit vegetativo, tá? Alguma dúvida, choro, lamentação? Tranquilex? Amores, então, por hoje é só. Um beijo e um queijo para vocês. E até amanhã. Tchau, amores. Tchau.